Boletim de notícias sobre a saúde do Papa Francisco. Ele teve uma leve melhora e é sobre isso que nós vamos falar e também sobre a repercussão dessas novas notícias aí na internet, tá bom? Então, não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e dar o joinha neste vídeo, principalmente se você está rezando pelo Papa, pela saúde do Papa Francisco, tá bom? Lembrando que todos os seus comentários, pessoa de Deus, devem ser feitos seguindo essas regras aqui, combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, vamos às últimas atualizações do Vatican News e também da Mirti, né, que tem postado aí sobre essas questões até daquela fake news que saiu sobre o Papa Francisco. Então, sempre no período da manhã, a sala de imprensa, né, que é o responsável aí pelas comunicações do Vatican News, ela tem contado como foi a noite do Papa Francisco e amanhã também. Normalmente, o Papa Francisco tem uma noite muito tranquila e também come, se alimenta, depois ele vai para aquilo que ele consegue trabalhar, né? Que foi, inclusive, essa nota aqui do dia 19 de fevereiro, né? Onde falou-se aí que ele teve uma noite muito tranquila. E também teve a visita da primeira-ministra da Itália aí visitando o Papa nesses dias. Muitas pessoas montando imagens, postando para nós orarmos pelo Papa Francisco, né? Principalmente depois desse último boletim aqui, que foi detectado aí, né? Um pouco mais complexo o quadro do Papa Francisco, que ele teve que entrar com mais um tratamento para que tudo isso melhorasse. Os últimos boletins aí são os seguintes, né? O Papa Francisco, ele já fez exame de sangue aí, que foi avaliado pela equipe médica e mostrou, olha só, uma notícia que os vacantistas devem ter se contorcido de raiva. Mostrou aí uma leve melhora, principalmente na questão inflamatória. Ele tomou café, leu jornal, ele também tem se dedicado aos trabalhos daquilo que é a missão dele, porque esse ano, inclusive, é o jubileu, e ainda não tivemos nenhum evento, assim, com o Papa, né, em relação a isso, que começaria aí nesse período. E também contou-se aí sobre a visita, né, da presidente do Conselho Italiano. Então, ele já está recebendo essas visitas. Depois também falou-se aí mais uma nota dizendo que ele está melhorando ligeiramente, né? Tá sem febre e ele está ainda estável, né? Inclusive, a gente vai falar sobre essa questão também, tá? E aí, a última nota que eles colocaram é que o Papa Francisco teve uma noite tranquila, tomou o café da manhã e se levantou-se. E levantou-se. Então, as últimas notícias são essas. Eu vi também um vídeo muito interessante que é sobre essas questões que eu quero falar com vocês, da Mirti, né, que ela tem falado muito sobre essas questões da fake news e o que o pessoal também tem comentado bastante sobre a questão dos vacantistas, ou daquelas pessoas que têm raiva do Papa Francisco. Sabe essas pessoas que às vezes aparecem aqui nos comentários falando mentiras, falando que o Papa Francisco é esquerdista e que isso, aquilo, então. Tem pessoas que estão soltando notícias que não são reais, né? Inclusive alguns já decretando que o Papa Francisco já estava à beira, né, do falecimento, já se preparando para um conclave, já pensando em quem poderia ser os nomes para o futuro Papa. Só que, tipo assim, né, eu até falei isso nos outros vídeos e vou repetir aqui. O Papa Francisco, ele ficou um tempo com muitos problemas de saúde, aí agora está com esse, ele tem 88 anos, eu sempre repito isso em todos os vídeos, mas ele não estava acamado, entubado, não podendo levantar. Então, isso já significa que é algo complexo, mas que não era ruim, né? É um ponto positivo, porque ele não estava acamado no sentido de não poder se levantar, não estava tendo febre também, que já é um ponto muito positivo e menos preocupante. Então, claro, é preocupante por conta de tudo que ele já passou da saúde dele, porque ele faz muitas visitas e pode acabar pegando algum vírus, alguma infecção, enfim, mas, todavia, entretanto, né, não estava no nível que estão divulgando, entendeu? E aí a Mirti, ela vem falar, que é uma correspondente que eu já falei para vocês, que eu acompanho bastante e que eu tenho acompanhado mais ainda porque ela traz essas novidades. E aí eu quero compartilhar com vocês um vídeo aqui que ela falou exatamente sobre quem está por trás da fake news do estado de saúde do Papa Francisco. Então, ela tem postado bastante os boletins, normalmente é a mesma coisa que sai no Vatican News, mas às vezes pode vir uma notícia ou outra assim, né? Ou algum detalhe. Né? Então, vamos assistir esse trechinho aqui juntos? Boa noite, pessoal, direto de Roma, para não perder o costume, estou passando aqui para deixar um comentário curtinho a respeito do 7º dia de internação do Papa Francisco, que, como nós sabemos, deu entrada no hospital
Policlínico Gemelli na sexta-feira passada. Segundo dia consecutivo de melhora, e o Vaticano precisa de uma leve melhora, mas, de resto, estável. Ou seja, não houve uma piora do estado da infecção e nem mesmo da pneumonia. Bom, dito isso, vamos às famosas e mais bombásticas fake news que têm circulado por aqui e nos grupos de WhatsApp do Brasil, aquelas confrarias de pessoas que não têm o que fazer e resolvem compartilhar qualquer tipo de conteúdo duvidoso que atrapalha o nosso trabalho de jornalistas e atrapalha também o trabalho do próprio Vaticano, que está tentando, da melhor maneira possível, informar a todos a respeito do estado de saúde do Sumo Pontífice. E eu faço questão de trazer isso daqui, porque saiu uma matéria publicada por uma amiga, uma vaticanista das mais experientes que nós temos, a Franca Giansoldati, do jornal Il Messaggero, que trouxe uma análise a respeito dessas fake news que têm circulado. E ela faz uma observação muito interessante, que essas notícias, eu vou aqui elencar algumas, como, por exemplo, a de que o caixão do Papa Francisco já está esperando por ele na Casa Santa Marta, e a outra de que a Guarda Suíça está ensaiando o funeral do Papa, né? Ela, inclusive, traz alguns desses exemplos, e ela observa de uma maneira muito sábia, né? Porque ela é uma pessoa muito preparada, inclusive o Papa Francisco leu o jornal dela todos os dias, ele revelou isso para ela, né? Que essas notícias, elas geralmente são produzidas de madrugada. Por quê? Porque todos nós estaremos dormindo. Os jornalistas, o Vaticano, porta-voz, inclusive o próprio Papa. E isso vai fazer com que não haja uma checagem em tempo. Daí, quando a gente acorda, que sai o primeiro boletim entre 8 e 9 da manhã, ou até um pouquinho depois, isso daí já tem se transformado em um vírus aí que contaminou todo mundo. Então, as pessoas, elas têm ideia de que isso é hard news, que é a notícia de última hora, então vamos agarrar isso que está vindo, e nem liga para o que está vindo depois, para o oficial, para as pessoas que apuram com responsabilidade, né? E, inclusive, observaram isso no Brasil, que os jornalistas aqui, os vaticanistas, o que eles têm divulgado não foge muito do que o Vaticano tem divulgado, obviamente com alguns complementos, com alguns pormenores, porque esses jornalistas, de repente, têm contato com o médico do hospital, de repente têm contato, não sei, com uma amiga do Papa que soube de alguma coisa, e por aí vai, né? Como no caso da Meloni, o conteúdo da conversa que ela teve com o Papa Francisco acabou vazando, porque, claro, muita gente é próximo da Meloni, né? Muito jornalista italiano é próximo, né, da equipe da Meloni, então conseguiu acesso a essas informações. Então, olha só. E outra coisa que a Franca observa é quem são os grupos que produzem essas falsas notícias. Claro, grupos que se opõem ao Papa Francisco e estão querendo, a todo custo, gerar esse clima de pré-conclave para enfraquecer esse pontificado, para promoverem os seus candidatos, né? Tem grupinhos, gente, que estão criando páginas na internet para expor quem são os papáveis, e todos esses papáveis, por coincidência, entre aspas, estão todos alinhados às ideias mais toscas que vocês possam imaginar, e são contrários, assim, ferrenhos ao Papa Francisco, né? E, então, assim, tome muito cuidado com essas notícias, certo? Não é que a gente precisa também entrar nesse desespero e acabar, até porque muitas pessoas que têm divulgado isso, elas nem vivem aqui, para começar, né? Então, assim, a gente que está acompanhando o clima de perto, né, a gente estava até comentando esses dias, que não há um clima de desespero no Vaticano, né? Inclusive, vaticanistas mais experientes disseram isso. Em tempos em que o Papa está muito mal, está moribundo, que está morrendo, é uma agitação, assim, é um clima pesadíssimo. E o clima está leve, né? Por enquanto, está tudo tranquilo. Aquilo que o Vaticano tem dito realmente é suficiente, inclusive o porta-voz do Vaticano comentou isso. O que a gente está dizendo é suficiente, de fato gente. Isso é comunicação institucional.
Ninguém precisa estar detalhando nada, né? E aí o resto a gente vai colhendo, né? As informações como o jornalismo tem que fazer, né? E complementando isso que está sendo dito. Mas passando aqui para deixar esse alerta aí para vocês, né? O que está por trás dessas notícias, né? Bom, então essa aí é um pouquinho do que a Mirth falou. Se vocês quiserem, acompanhem ela lá no Instagram. É Mirth Medeiros, tá bom? Ela tá com um rostinho assim de óculos, cabelo meio dourado, assim, com cachinhos, tá bom? Bom, o que a Mirth falou aí não é nada diferente do que a gente já fala durante muito tempo, durante esses boletins, né? Não sou jornalista, sou formada em comunicação, mas não sou jornalista. Mas tudo isso que ela falou, de fato, é verdade. Aquilo que está dentro do boletim do Vaticano é o suficiente para aquilo que nós precisamos. Fora disso, estranhe, principalmente nomes de pessoas. Inclusive, até depois vi no Instagram, algumas pessoas que sempre se opõem de forma bem escondida contra o Papa Francisco, mas que colocaram oremos pelo Papa, né? E aí eu fui dar uma olhada nos comentários, o pessoal ainda falando, mas não era vocês que estavam se opondo ao Papa, vocês estão rezando pelo quê? Pela melhora para que ele morra, para que venha um conclave, né? Então, olha o nível que está chegando, né? Por si só, nós já sofremos com mídias seculares, né? Que tem mídias seculares que estão retransmitindo aquela notícia que nós já falamos aqui, que não é real, tá? O Papa Francisco não recebeu a unção dos enfermos, e tá tudo bem se ele tivesse recebido também, porque isso não é decreto de morte, né? Já falei aqui no outro vídeo, não vou repetir. A gente já sofre com essas notícias que o pessoal muitas vezes solta, essas mídias seculares, para, óbvio, ter audiência, ter like, ter visualização. Não bastando isso, nós também temos católicos que muitas vezes não são jornalistas e que muitas vezes podem até ser jornalistas, mas, né, dão uma pincelada, assim, com um teor que não cabe dentro do evangelho e faz todo esse away. E reparem nisso que ela citou aí, né, dessa outra vaticanista. É sempre de madrugada. Então, sempre acontece isso. E também porque quando a gente acordar, a gente já tá meio desnorteado, né, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas quantas desgraças a gente acaba vendo nos jornais e isso acaba com o nosso dia e a gente fica desesperado. Então, gente, não fiquemos desesperados em relação ao Papa Francisco, se você gosta dele. Agora, se você não gosta do Papa Francisco, vai baixando sua bola aí, porque o Papa Francisco não vai partir, pelo menos, do que a gente tá vendo aí, não vai partir agora, né? E eu espero que dure bastante, principalmente nesse jubileu aí, para dar várias voadoras na gente com a missão do papado dele, né? E aí, então, é isso, fica esse alerta, fica esse cuidado, e conforme nós tivermos mais informações e atualizações, eu vou gravar outros vídeos para vocês, tá bom? Então, a gente vai já encerrar esse vídeo, que já ficou longo, com o que a gente tem feito, né? Rezar. Se você rezar o terço durante o dia, coloque nas suas intenções Papa Francisco, comungue pela saúde do Papa Francisco, né? Que Deus ouça as nossas orações e, claro, que seja sempre feita a vontade de Deus. Que Nossa Senhora esteja ali junto aos médicos e junto com o Papa Francisco e também cuidando destes filhos amados de Deus que estão meio assim, né? Meio sem noção. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no canal, deixar seu joinha e, claro, compartilhar este vídeo e também todas as notícias que de fato são reais. Então é isso, até a próxima novidade. Tchau!